um debate maduro agora está sendo travado a respeito da retomada da nossa economia, né? Aqui no Brasil, esse debate estava contaminado pela política, ainda está de certa forma, mas a gente já começa a enxergar alguns interlocutores trazendo a racionalidade para esse debate. Até por isso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e seus governadores e outros políticos já admitem a possibilidade de um isolamento mais flexível, né? Sem o rompimento completo, né? E aquela história trazida pelo presidente da República, da forma como foi feita durante o pronunciamento à nação nessa semana, mas um debate mais equilibrado, trazendo aí dados e pontos de vista interessante para que nós possamos afrouxar um pouco as regras do isolamento social. Regras, por exemplo, que estão sendo discutidas para que permitam que as pessoas possam frequentar centros comerciais em diferentes horários, né? Liberando pouco a pouco, diminuindo a concentração de pessoas, que é o grande problema para a transmissão do coronavírus. Um movimento, sim, importante para a nossa economia, até porque os Estados Unidos, que estão à frente dessa questão do coronavírus, tiveram a transmissão comunitária antes de nós, estão registrando hoje 3 milhões de desempregados. 3 milhões de desempregados para um país que até ontem, antes do início da pandemia, vivia o pleno emprego, ou seja, só não trabalhava quem não quisia, né? Quem não ia procurar emprego. Aqui nós temos uma grande quantidade de desempregados, então a tendência é que depois dessa pandemia isso aumente. Por isso, o olho precisa estar principalmente na saúde, mas precisa ter um olho também nessa questão da nossa economia. E essas ideias que estão sendo defendidas aí nesse debate maduro que eu classifico aqui no país, podem sim suavizar o impacto do efeito do coronavírus, da pandemia na nossa economia, né? É dessa forma que a gente vai conversando, que a gente vai trazendo um pouco mais a racionalidade, com argumentos importantes e que possam mostrar que alguns serviços são tão essenciais para a nossa vida, como, por exemplo, o posto de gasolina, né? Como, por exemplo, o zelador do prédio que está lá trabalhando, como, por exemplo, o motorista e o cobrador do ônibus que não pararam durante a pandemia, né? Esses são serviços essenciais. Outros serviços também têm características de serem essenciais, por isso essa ideia de se ir retomando aos poucos a nossa economia com a liberação, né? Flexibilizando o isolamento sem medidas radicais, mas com muita consciência e prudência.